Oi, aqui é o Caveira e eu vim aqui falar um pouco sobre minha experiência com RPG de WhatsApp. Bem, vamos lá direto ao ponto. RPG de WhatsApp é uma experiência boa para você que quer criar algum personagem e tal? É boa, é legal. Só que ao mesmo tempo pode ser um pouco ruim, porque algumas vezes pode acabar limitando sua criatividade. O RPG que eu fiz, pelo menos, foi 100 níveis, sem sistema de níveis, sem nada do tipo que muita gente faz, que é muito, muito, muito complexo e tal, não. Eu fiz mais de uma pessoa conta uma parte, a gente fala uma história. Tipo, cada pessoa manda uma parte da história que vai construindo, construindo, construindo. Às vezes planeja alguma outra coisa depois, não quer dizer antes, e aí fica uma história, entre aspas, boa. Muitas vezes pode te frustrar, porque por exemplo, quando você faz algum tipo de plano, uma pessoa quebra esse plano. E isso é uma coisa bem meio que natural, se você não contar o seu plano. Ou se, por exemplo, alguém não gostar muito do seu plano. O que eu quero dizer com plano? Vamos botar assim. Você é um cavaleiro. Você é um cavaleiro e tem um cara de flecha atirando em cima de uma pedra, atirando você e seu amigo. Você faz o plano assim. Um vai correr para os dois lados, um para a direita, outro para a esquerda. Aí, aí nesse meio tempo, quando o arqueiro estiver atacando, atirando, 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 vocês vão para lados diferentes e um vai acabar chegando primeiro no arqueiro, talvez até não sejam atingidos. Bem, imagina você faz esse plano e tal, só que aí o seu colega acaba indo na mesma direção que você. Por exemplo, e isso acaba com todo o plano, toda a ideia do plano. Então, com isso, é só um exemplo e tal. Não é uma coisa muito, não é uma coisa muito comum, mas também não é muito raro. Criar histórias e de RPG e tal que a gente fazia, esse negócio de criar história e tal, vamos dizer assim, era praticamente assim. Você tinha quatro personagens, aí você contava a história. Aí esses quatro personagens tinha que ter pelo menos um vilão a cada história. E aí essa história, essa parte era mais ou menos sempre assim, esse modelo. Tinha alguma coisa e a gente tinha que resolver. Às vezes um ficava fora por algum tempo, por alguma outra razão. Quer dizer, um personagem da história. Ou talvez simplesmente porque o cara que ia fazer o personagem não estava na hora. Então, é isso. O RPG é uma coisa divertida, mas muito fácil de dar errado, porque a coisa mais comum que você tem em RPG e tal é uma discussão. Você provavelmente vai ter uma discussão com uma pessoa. Que tipo de discussão, quero dizer? Discussão como, por exemplo, tal personagem ganha de qual, por que qual personagem ganha de tal, etc, etc. Esse tipo de coisa é comum, comum até demais. Então, assim, os personagens, muitas vezes você, por exemplo, numa história, pelo menos quando você é novo e tal, você vai cometer muito erro. Tipo, eu vejo as histórias de antigamente e tal, eu percebi o quanto eu e o pessoal que a gente tava jogando RPG evoluiu. E isso, mano, dá uma sensação boa de você se acostumou, você se adaptou a isso. E RPG é uma coisa. Você vai gostar. Para você que gosta de criar personagens e tal, você também provavelmente vai gostar disso. Você vai ter que fazer muito grupo. Se você quer fazer essas coisas específicas, entre aspas, organizar. Por exemplo, um grupo que a gente tava e tal. O grupo, muitas vezes, era uma bagunça. Era uma bagunça justamente porque tinha muita gente. Quando você tem muita gente, vai te atrapalhar. É inevitável que muitas pessoas possam acabar te irritando de alguma maneira, seja porque alguém
ficou muito irritado porque você não gostou tanto da ideia dela. E isso é outro ponto. Eu sugiro que você ajude pessoas que são calmas, que são sensatas. Por que pessoas sensatas? Porque pessoas sensatas são mais fáceis de você convencer sobre algum tipo de assunto. Vamos dizer, o personagem fala que o imortal é imbatível. Vamos botar isso. Aí uma pessoa fala assim, posso colocá-lo dentro de uma ilusão. Mas aí outra pessoa fala assim, mas imortal se regenera, vai sair da ilusão. Isso é um exemplo bem idiota, claro. Mas você pode ter esse tipo de coisa com o tempo. Talvez dos dois lados, acredite. Mas assim, essa é uma grande parte do RPG, porque outra coisa é a história de cada personagem que você quer botar no RPG do WhatsApp. Por exemplo, a história de um personagem de um amigo meu. O nome do personagem dele é Destruidor. Ele é meio que o filho de deuses, etc, etc. Nessa história, praticamente, eu não vou dar muitos detalhes, até porque tem algumas coisas que eu não conheço tão bem assim. Mas, praticamente assim, todos os deuses existem naquela figura. Tipo, todos os deuses de todas as mitologias conhecidas existem nela. Só que trabalhando para um único Deus, o grande, o poderoso, o que seria o Deus cristão. Então, essa ideia de grandes deuses e tal é muito, muito grande, mas ao mesmo tempo muito limitadora. Por quê? Porque, por exemplo, uma coisa que aconteceu, tem um personagem que ganhou poderes de um deus. De um deus deu poderes pra ele. Aí, poxa, esse deus vai meio que ser no universo do Destruidor. Então, isso pode acabar atrapalhando, porque você vai ter que ter muitas coisas tecnicamente, tá ligado? Falando. Então, essa parte complicada das histórias de RPG, que você vai ter que manter a história de cada personagem, mas ao mesmo tempo sem quebrar a lei de ninguém. Então, a ideia de deuses, por si só, é muito grande e muito subjetiva, dependendo do RPG. Agora, isso que eu tô falando, sim, é algo bem mais complexo, bem mais complicado do que o normal. Porque, honestamente, algumas outras coisas, por exemplo, clãs. Vamos dizer assim, você criar tal clã, tal clã, tal clã, tal clã, tal. Você vai ter que criar clãs, mas que não... Mas, por exemplo, você quer fazer uma guerra de clãs. Pô, pode ser foda. Pode ser interessante isso. Só que uma guerra entre o clã de você e do seu amigo? Poxa. Que um é autor do outro e tal. Aí eles acabam se confrontando. Isso provavelmente vai dar uma discussão. Provavelmente vai dar uma grande discussão. Porque para um clã, por exemplo, a ideia de um clã é de muitas pessoas lutando umas contra as outras. Claro. Isso que eu estou andando, sim, é um exemplo muito, muito específico. Mas ao mesmo tempo é algo normal quando você parar para pensar em outras coisas. Porque muitos personagens adoram a ideia de ninjas, de samurais, de outras coisas e tal. Ou, vamos dizer, gosta de... é fã de Naruto e quer botar os Uchihas, por exemplo, contra o clã de outra pessoa que essa pessoa criou. Vai dar um confronto. Então, esse confronto de ideias de cada personagem e tal, eu pelo menos recomendo que as pessoas não se questionem tanto sobre qual personagem é mais forte ou mais fraco. E outra coisa que tem vamos dizer assim, os poderes do personagem. Tipo assim, você quer fazer um personagem muito, muito overpower e tal, pode acabar atrapalhando. Eu aprendi isso, eu e outras pessoas aprendemos isso da pior maneira, eu diria. Um personagem meu, Spectrum, ele é muito, muito poderoso. Aí, por ele ter tanto poder assim, acaba atrapalhando. Porque quando você tem um personagem muito, muito poderoso, como é que você vai criar alguém que consiga bater de frente com ele? Como é que você vai fazer um desafio de verdade? Por exemplo,
Chega lá um personagem com super força e tal. Aí outro personagem com super força pega um carro e bate na cabeça do outro. E a pessoa é muito poderosa, não sente nada e ganha do outro com um soco. Então você vai ter que fazer isso, você vai ter que limitar, você vai ter que ou nerfar o seu personagem em certas situações ou dar alguma justificativa para ele não fazer certas coisas. Tipo, por exemplo, uma das partes de um personagem da história que a gente está fazendo é, vamos dizer assim, um personagem que não interfere diretamente nas lutas, mas foi porque ele gosta de ver as lutas, ele quer analisar, ele tem essa vontade de descobrir. Então pronto, criou uma limitação, entre aspas. A limitação do personagem é ele mesmo. E isso que eu acho muito complicado de fazer, porque você vai ter que dar uma justificativa que não quebre o personagem em si. Por exemplo, se o personagem é alguém corajoso, quer proteger os outros, quer ser um grande herói. Se esse grande herói não luta com outra pessoa, não luta com um vilão, por exemplo, você quer fazer uma justificativa para ele não lutar com aquele vilão agora, mesmo eles estando tão perto um do outro. Você vai ter que dar uma justificativa que não faça o seu personagem parecer burro e que ao mesmo tempo não torne o vilão fraco. Então é muito complicado em certas situações. Claro, eu tô falando da gente. Tem outras pessoas muito mais criativas do que nós, mas eu acho que dá pra entender. Então, por isso que RPG é muito bom. Eu gosto de RPG. Eu jogo com meus amigos, eu me divirto jogando, mas ao mesmo tempo pode ser um pouco complicado às vezes. Tipo, de confronto de ideias, etc. E talvez eu faça outro vídeo falando disso. Não, acho que não tem mais muita coisa pra falar. Se você gostou, dá um like no vídeo, compartilha com os amigos. E, aliás, não sai do vídeo ainda não, que a gente tá fazendo RPG, que nós vamos criar histórias e tal. A gente já tá até fazendo um canal, estamos narrando a primeira história. E é isso. Deixa o like, se inscreve se você gostou e quer mais RPG. Não falando de jeito, mas RPG de histórias mesmo, contando a solo do meu personagem, etc. Dá um like no vídeo, deixa eu ver se estou pedindo like. Compartilha se você gostou do vídeo e, sei lá, tenta tirar alguma coisa boa desse vídeo. Valeu, falou.